Você é um ignorante. Eu sou ignorante. Nós somos ignorantes. Ignorantes é aquele que ignora. Quantas coisas nós temos ignorado? Quantas coisas nós não sabemos? O conhecimento é aquilo que nos liberta. Se a ignorância é a doença, somente o conhecimento pode ser a cura. E o conhecimento não é dado meramente por palavras, mas mediante a iluminação. A iluminação que provém do Santo Espírito. Você sabe o que significa católico? Você é católico? Nós não sabemos os significados das palavras e por isso nós repudiamos aquilo que aprendemos a repudiar. Por isso nós somos de fato ignorantes. Se alguém virar e falar assim, você é católico? Você vai chegar e falar assim, lógico que não, eu sou evangélico. Você não vai falar nem que é protestante. Se você for, você vai falar que você é católico não praticante. Lembre-se, ser católico, católico significa simplesmente universal. Então, se perguntar, você é católico? Está referindo, óbvio, a uma igreja, a Igreja Católica. A Igreja Católica não é a reunião simplesmente daqueles que estão ali sob o domínio do Papa. A Igreja Católica é a Igreja Universal, Igreja Católica Romana. Traz todas as definições. A igreja que pertence a Deus, católico universal, romana, da onde ela é oriunda, a igreja do qual se tornou muito popular e teve domínio durante um bom tempo. Mas o fato dela utilizar o nome católica não faz com que outras pessoas não a possam utilizar. A questão é trazer o significado para as coisas para que possamos compreender do que se trata. Diz aí, quem sabia que católico significava universal? Muitas vezes, conversando com as mais variadas pessoas, dos mais variados níveis sociais, intelectuais, eu vi pessoas que não sabiam do que se tratava o católico. Então, eles não conseguirão, de fato, proclamar essa fé, explicar essa fé. Nós somos chamados a explicarmos as razões da nossa fé. Imagina se você não sabe do que se trata um termo, a construção de uma linha de raciocínio se torna cada vez mais difícil e o diálogo fica cada vez mais inacessível. A minha intenção aqui de falar com vocês é capacitá-los para que possam também conversar sobre a fé. Conversar sobre a fé não é impor a fé sobre ninguém, mas falar e proclamar aquilo que nós cremos, crendo que o mesmo Espírito que nos convenceu convencerá as outras pessoas, porque Deus escolheu salvar um número incontável de pessoas, do quais serão regenerados a partir da pregação do seu Evangelho, a partir da sua soberana palavra. Então nós simplesmente proclamamos essa palavra. Ainda que eu não precise ter todo o conhecimento, deter todo o conhecimento, eu necessito conhecer o básico para que seja uma conversa do qual não manifeste a mais pura ignorância. As pessoas olham muitas vezes para os evangélicos que atuam naturalmente e o têm como pessoas que são ignorantes, ignorantes de uma fé tola, porque por vezes não consegue dar razão à sua fé. E isso não é uma mentira em si, porque as pessoas falam que creem simplesmente porque creem. Ah, eu creio porque eu creio e pronto, e é meu jeito, e isso não seria a resposta mais adequada. Nós deveríamos saber e conseguir explicar pelo menos o básico. O básico, todo cristão é chamado a saber. Como você cumprirá a grande comissão, como você falará do evangelho para as pessoas que estão ao seu redor, sendo que os princípios básicos, norteadores da fé, você não sabe. Você vai falar assim: ah, Deus existe porque ele me curou. Deus existe porque fez determinada coisa na minha vida. Isso não é um sinal de que Deus existe, porque o que manifesta que ele é real, o que manifesta a sua sobrenaturalidade está atrelado à sua palavra. A sua palavra que é visível e sobrenatural ao mesmo tempo. Por intermédio dessa palavra que nós poderemos proclamar o evangelho e acessar
o coração dessas pessoas, não pelo poder que nós temos de eloquência, pela nossa capacidade intelectual, mas porque estaremos proclamando a palavra que é sobrenatural, a palavra que é o instrumento que Deus deixou para que ele se tornasse conhecido. Então, conheça mais a palavra, medite mais a palavra. Nós estamos aqui todos os dias meditando nas Sagradas Escrituras. Muitos não têm paciência para escutar 1 hora. Imagina como que você adquirirá conhecimento, sendo que você não gasta, que não dá nem 1 hora, vai dar 50 minutos ouvindo a palavra. Como você espera evoluir? A evolução vem do poder de Deus, claro, mas você nunca ouviu ninguém evoluir que o Espírito tocou nela e ela se tornou uma pessoa sobrenatural. Você vai ver sempre um processo, você vai ver sempre as pessoas ali se dedicando, vivendo, vivendo essa palavra, digerindo essa palavra, ruminando essa palavra. Então seja capacitado. Eu oro para que Deus te capacite. Muitos que estão no grupo da lista de transmissão da leitura da palavra, temos quase 1.000 pessoas. Contudo, eu tenho plena convicção que menos de, vamos colocar um número real ali, 1.000, 10% são 100 pessoas. 100 pessoas. Menos de 10%. Eu acredito que nem 50, nem 5% vão ler a Bíblia integral esse ano. Ali, o único objetivo era a leitura integral da Bíblia. Eles não vão ler, eles vão falhar. Por conta do pecado, tá? Por conta do pecado que habita em nós. Não, não, isso não faz diferença daqueles que estão lendo para aqueles que não estão lendo, mas demonstra o descaso que nós temos com a palavra de Deus. Isso manifesta o pecado que existe em nós, e o pecado que existe em nós deveria ser repugnante. Nós deveríamos nos cobrar e falar assim: "Ó, calma aí, eu tenho tanto tempo para tanta coisa, mas eu não leio a palavra de Deus, eu não busco mais conhecimento na palavra de Deus, e eu digo que eu sou igreja, que eu sou o corpo de Cristo." Então, nós deveremos nos questionar, nós deveremos pensar a respeito disso, porque de todas as coisas do mundo, o que mais importa é conhecer a Deus. O resto são coisas superficiais e temporárias, ainda que sejam essenciais para a manutenção da nossa vida na Terra. Mas a questão é, nós somos negligentes. Muitas pessoas viveram a vida inteira na igreja e nem leram a Bíblia. Que Deus que eles conhecem? Um Deus que é simplesmente proclamado por outras pessoas e elas simplesmente falam amém, nem sabendo se de fato está na palavra. A minha intenção é fazer o que sempre foi feito por intermédio das Sagradas Escrituras. A liberdade das Sagradas Escrituras, a liberdade de crença, não nos dará uma perspectiva completamente diferente de vida. A liberdade de crença não é uma livre interpretação, mas um direcionamento às Sagradas Escrituras. Então, que vocês possam meditar acerca disso para que não vivam à margem daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Que não que possamos não viver de maneira miserável, que possamos viver de maneira que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de nossas vidas. Então eu te convido a meditar nas Sagradas Escrituras, a ler as Sagradas Escrituras, sabendo que o Espírito irá agir na sua vida. Leia as Sagradas Escrituras. Nós estamos perto do fim já, menos de 22 dias para terminarmos as Sagradas Escrituras inteira. É um feito, é um marco na vida daquele cristão que termina de ler a Bíblia uma vez, porque ele vai começar a ter uma visão global. E é nada. Você vai ler centenas de vezes a Bíblia e isso significa nada. Nós não temos capacidade de compreender o Deus infinito. Tudo que nós conhecemos é ínfimo perto daquilo que ele é. Mas, ainda assim, é aquilo que ele nos deixou para que possamos conhecê-lo. Então, medite nas Sagradas Escrituras, leia as Sagradas Escrituras. Pense que milhares de pessoas morreram para que você hoje tivesse acesso à Bíblia. Pessoas ainda continuam morrendo por conta dessa palavra, e nós sequer conseguimos matar alguns minutos dos nossos dias para que possamos viver em Cristo. A palavra de Deus é termos momento de sentarmos e escutarmos o nosso Pai. Não existe outra forma de escutar claramente a voz de Deus. As vozes audíveis que você diz surgir no seu ouvido, o sentimento do seu coração, você não poderá apontar como Deus. Talvez terá uma firme convicção, mas nada tanto quanto as Sagradas Escrituras. Que você possa hoje
pedir perdão a Deus, porque você peca contra Deus quando você é negligente quanto a essas coisas, que você possa hoje começar a meditar diariamente nas Sagradas Escrituras, diariamente, porque isso te libertará da escravidão, isso te libertará da ignorância, isso manifestará que você faz parte do corpo de Cristo. Aquelas pessoas que não leem, não meditam nas Sagradas Escrituras, eles provavelmente não conseguirão viver de maneira que o nome do Senhor será glorificado. E se você foi chamado por Ele, naturalmente o seu coração não terá mais essas presas. Você não será mais escravo do pecado, você agora é liberto do poder do pecado. Então não há tentações maiores do que vocês podem suportar. E você sabe que a tentação de viver o mundo é muito maior do que ler as Sagradas Escrituras. Então leia as Sagradas Escrituras. Convide pessoas para ler as Sagradas Escrituras, para meditar nas Sagradas Escrituras. Ali você terá uma fonte de vida. Ali você terá um direcionamento para a sua vida em todas as áreas da sua vida. Embora ele não aborde sobre todos os temas da vida, ele nos direciona a toda a vida e o suficiente para compreendermos do que se trata essa salvação, essas palavras que não foram dadas por homens, mas sim inspiradas por Deus. Que você seja direcionado, que você seja capacitado a compreender do que se trata essas palavras e viver de fato o que é a igreja. Igreja não é reduzido a um único ambiente, a igreja não é reduzida a uma única igreja, mas é a igreja universal, a igreja católica. O que é essa igreja católica? É a igreja universal, a reunião de todos os todos os que são cristãos, que nós somos unidos por espírito, porque ela é completamente invisível. Então leia com bastante atenção, e se você entrou agora, volte e depois assiste o restante. Por quê? Essas palavras iniciais são de extrema importância. Imagina, você chega no meio, você vai perdendo uma série de coisas, e nós somos esses que, às vezes, nós estamos apenas marcando presença, nós estamos simplesmente cumprindo rituais e não entendendo do que eu estou fazendo. Você não está aqui à toa, você não chegou até aqui à toa. Creio que Deus tem um agir e um trabalhar na sua vida, e as palavras devem te direcionar a isso. Você deve conscientemente agora a tomar atitudes para que saia do lugar que você está e vá rumo àquilo que o Senhor te chamou. Todos os dias nós estamos aqui às 5h59 da manhã. Se não às 5h59, você já deveria estar aqui pronto para o seu encontro, o seu momento de intimidade com Deus. Se você tem seu momento de intimidade com Deus, ótimo, já tenha seu momento com Deus, você não precisa de mim para estar aqui. Aqui é simplesmente um auxílio. Mas 5h59 você já deveria estar disposto. Ah, não começou a live, agora eu vou orar. Eu vou tirar um tempo aqui de oração, vou ler um pouco da palavra que ele vai falar para que a gente possa estar em sintonia. Então nós estamos aqui vivendo a igreja, vivendo esse corpo de Cristo. É extremamente necessário que você compreenda o que você está fazendo. Você não está aqui por conta do galego, você não está aqui por conta de amigos seus que te chamaram, você está aqui por conta única e exclusivamente de glorificar o nome de Deus. Quem vos fala pouco importa, a questão é saber que você tem uma Bíblia aberta e você pode ler a palavra e ser direcionado à verdade que nos liberta. Então vamos para o artigo de número 25, depois nós falaremos sobre os 4 capítulos, eu vou ter que ser breve porque eu já falei muita coisa, mas tudo está intimamente ligado àquilo que nós vamos abordar neste capítulo da Confissão de Fé de Westminster. A Igreja Católica, está no primeiro parágrafo, tá? A Igreja Católica ou universal, então, observe que aqui ele já traz a definição de católica, que é universal, que é invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Nós vemos então que ele está falando de uma igreja universal que é invisível. Invisível aos olhos humanos, mas completamente visível aos olhos de Deus, porque Deus chamou um povo para si e ele os governa, ele os direciona, ele os capacita. Esses eleitos de Deus, eles não estão atrelados a uma denominação, eles estão atrelados a um Senhor, e esse Senhor é único e exclusivamente Cristo. E eles estão ali única e exclusivamente pela boa vontade de Deus, que escolheu salvar uma multidão incontável de seres, mas eles pertencem a este Senhor. Então, prestem muita atenção quanto a isso. Nós não representamos uma igreja visível, mas embora também
possamos representar essa igreja visível, mas nós estamos falando de uma igreja neste momento invisível, a reunião de todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo, capacitados por Deus, que em breve serão reunidos também em um só corpo. Em breve, com a segunda vinda do nosso Senhor, mas por enquanto ainda não acontece. Nós estamos vivendo isso. Aqueles que do passado viveram, eles pertencem também a essa igreja invisível. Por quê? Eles estão todos sustentados pelo cabeça que é Cristo Jesus. Você vai ver em Efésios capítulo 1, verso 10, escrito: é o plano, e o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez o cabeça de tudo para o bem da igreja. Então nós estamos vendo aqui claramente quem é o cabeça da igreja, é único e exclusivamente Cristo Jesus. Não é o seu pastor, não é o seu apócrifo, não é o seu profeta, não é o seu missionário. O cabeça da igreja é Cristo, somente Ele. Não existe outra pessoa a não ser Cristo. O resto são apenas funções que Deus os capacita para que eles possam proclamar a palavra de Deus. Quando eu brinquei a questão de apócrifo, porque muitos lugares creem que existem apóstolos vivos, do qual é completamente deturpado que segundo a palavra de Deus. Então nem vou entrar nessas questões e por isso que eu faço essa brincadeira com o apócrifo. Efésios capítulo 1, verso 23. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ainda tem mais um verso, Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. De forma que ninguém poderá usurpar este lugar. Então, pense, nós devemos olhar para Cristo como nosso único Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, o cabeça da igreja. Ele é a autoridade sobre todos. Não existe uma pessoa que esteja em um lugar maior. Você não é melhor porque você é uma parte do corpo, você não é melhor porque você é outra parte do corpo. Quem é quem é a essência de tudo é o governante, que é Cristo Jesus, que é o cabeça, que é aquele que nos direciona e nos capacita. Então, que nós possamos nos curvar única e exclusivamente a Cristo Jesus, sabendo que ele sustenta a sua igreja invisível. No segundo parágrafo, nós vamos para a igreja visível que é manifesta sobre todos aqueles que creem, que manifestam por intermédio da sua profissão de fé e dos seus filhos também, porque eles também fazem parte dessa aliança. Então, você vai ver aqui nesse segundo parágrafo de maneira muito clara do que se trata. A igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei. Observe que nessas primeiras palavras ele já traz a igreja visível, que também é universal. Do que se trata? Da reunião de todos aqueles que professaram a fé em Cristo. Mas você vai ver que ele já vai abordar a questão que a igreja visível não é a mesma igreja invisível, porque dentro da igreja visível existe aqueles que não pertencem à igreja invisível. O que significa isso? Existem pessoas que estão na igreja, mas não pertencem ao corpo de Cristo. Você já deve ter feito aquelas análises de conjuntos na matemática. Contém, está contido. Então, lembre-se, a igreja visível é, o, é, a, é a bolinha menor e a igreja invisível é a bolinha maior, tá? Pensa dessa forma. Você vai ver uma bolinha menor e uma bolinha maior. Daí você vai pôr aqui, ó, vai ter uma intersecção. Daí aqui, ó, é a igreja invisível. A igreja visível tem uma parte que ainda pertence à igreja invisível. Espero que tenha conseguido ilustrar bem isso para você. Então pense a respeito disso, porque nem todos que estão na igreja pertencem de fato a Cristo. Muitos estão ali por conveniência, muitos estão ali porque cresceram ali, muitos não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Então envolve uma série de questões.
Pense muito bem a respeito disso, porque as pessoas olham e falam assim: me decepcionei com a igreja. Não, você se decepcionou com a concepção de que você tinha de igreja, porque a igreja verdadeira emana de Cristo e ela não tem como nos decepcionar. Muito pelo contrário, nós decepcionamos todos os dias Cristo. Ele que deveria ficar decepcionado conosco, não nós com ele. A igreja pertence a ele e nós devemos glorificar o teu santo nome, fazendo aquilo que ele estabeleceu na sua palavra, que é nos reunirmos conforme ele estabeleceu. A igreja visível é uma ordem do Senhor para que possamos usufruir dos meios de graça, e usufruirmos da sua, do seu amor, da sua bondade, dos seus cuidados. Então preste muita atenção quanto a isso. Ele continua nesse segundo parágrafo dizendo: consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Fora da igreja não há salvação. Observe que quando fala isso, as pessoas olham e falam: o que que é? Então é uma instituição? Não, essa não é uma instituição de homens, é uma instituição divina. Fora da igreja, seja a visível ou invisível. Se uma pessoa pertence à igreja invisível e ela não pertence à igreja visível, deve ser algum caso de extrema exceção. Extrema exceção. Por exemplo, eu creio em Cristo, tenho uma Bíblia, mas não tem, eu moro num lugar completamente distante, são horas e horas para chegar a uma igreja, eu não consigo me reunir com ninguém. Eu não consigo, eu moro em algum lugar. Agora, se conheço a palavra e eu não me reúno com a igreja, eu estou descumprindo aquilo que Deus estabeleceu, porque existe essa igreja visível. Ele fala para que não nos deixemos de nos reunir. Nós vamos ver que essa igreja foi instituída por Deus para que manifeste o corpo de Cristo na terra. Você não crê em Deus para ser salvo. Você simplesmente você crê em Deus para manifestar essa salvação a outras pessoas. Você é um representante de Deus na terra. Você representa o corpo de Cristo na terra. Olha como você pode pensar. Ou melhor, olha como tudo influencia. Você, por vezes, talvez não esteja congregando e indo a uma igreja porque você olha e fala assim: olha ali, ele fala que é crente, mas ele faz isso. Por quê? Você já começa a dizer que o corpo manifesta o todo. Uma parte do corpo manifesta aquilo que é o todo. Por exemplo, essa pessoa fala que é cristão, mas ele anda todo errado. Ele bebe demais, ele anda bêbado, envergonhando o nome de Cristo, ele é adúltero. Você já sabe agora que ele não pertence à igreja invisível. Ele simplesmente fez uma profissão de fé e diz que é cristão. Ele dizer não é fato dele ser. Da mesma forma que em qualquer profissão tem aquelas mazelas, né? As pessoas olham, por exemplo, para policial. Eles olham e falam assim: não, isso daí, olha como que ele é. Não, não confio na polícia por causa disso e disso. Mas você não confia na polícia que você está vendo. Mas a polícia, em sua essência, é boa. Da mesma forma, o médico. Você fala: não, o médico é isso, o advogado é isso. Não, o médico em si deveria ser bom. O advogado em si deveria ser bom. Mas existem médicos ruins, advogados ruins, arquitetos ruins, engenheiros ruins. É da mesma forma que qualquer coisa. Mas observe que nós nunca levamos isso para o nível da razão. Nós somos completamente emocionados e pensamos do jeito que a gente quer, simplesmente para justificar aquilo que nós malucamente pensamos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos 40 e 47, traz o apontamento da seguinte forma: sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós temos aqui essa reunião pós Pedro ter pregado e por intermédio do poder de Deus, 3.000 almas serem convertidas, eles começaram a se reunir. Eles começaram a se reunir naturalmente, Deus ia acrescentando mais pessoas. Essa é a igreja verdadeira de Cristo. A igreja verdadeira de Cristo não é aquela que faz isso ou aquilo, mas é a igreja onde a sua palavra é representada. As 3 marcas de uma igreja verdadeira, gravem muito bem isso. É a correta pregação da palavra, a palavra como seu alicerce, a correta oferta dos sacramentos. Quais são os 2 sacramentos? O batismo e a ceia, e a disciplina. Essas são as marcas da igreja verdadeira. A pregação fiel do evangelho,
a correta ordenança dos sacramentos e a disciplina. O que é a disciplina? A disciplina é a correção daqueles que fazem parte da igreja. A igreja visível deve manifestar as características que são oriundas das Sagradas Escrituras. Se tem uma pessoa ali, um pecador impenitente, chega uma pessoa ali que vive em adultério, e todo mundo da igreja sabe. Imagina que ele está no nosso meio, ele está contaminando todos aqueles. Ah, então pode tudo. Não, não pode. Você vai ser conduzido, vai ser corrigido. Se você não quiser, você vai ser convidado a viver a sua vida distante. Você não vai fazer parte da membresia daquela igreja. Você pode frequentar, porque a igreja é livre, qualquer pode, mas nós não te consideraremos mais um membro da igreja, até que você se arrependa e mude os seus caminhos. Claro que é Deus somente que pode mudar, mas as pessoas serão exortadas e corrigidas. Então, isso é necessário para que não ocorra essa inversão das questões. Imaginar que por causa de uma pertence a um todo, de uma pessoa contamine o todo. Mas naturalmente isso já aconteceu, isso já faz parte do pensamento. Mas aqueles que agora têm acesso à informação, eles já não ficam mais corrompidos por isso. Então, se reúna, pense do que se trata, de fato, viver a igreja. Parágrafo de número 3. A esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério, os oráculos e as ordenanças de Deus, para a congregação e aperfeiçoamento dos santos, nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para este fim, segundo a sua promessa. Nós vemos então aqui deixando muito claro o que Deus fez. Deus estabeleceu dessa forma. Se você for ler todos os versos que são justificadores dessa sentença que foi escrita, você vai ver que Deus mesmo que capacita a sua igreja. É Deus que efetua o querer, é Deus que efetua o realizar, é Deus que une esses corpos. Então, leia com bastante atenção e você poderá ver. Observe que a palavra de Deus sempre foi o alicerce da vida. O povo sempre deveria viver sob a palavra de Deus. Você vai ver desde Gênesis, Adão e Eva, quando eles pecam por quê? Por não obedecerem a voz de Deus, por não confiar em Deus. O povo de Israel pecou por quê? Porque eles não obedeceram. Nós pecamos por quê? Porque nós não obedecemos. E somente o Espírito nos conduzir a essa obediência, porque naturalmente nós não conseguimos obedecer. E aqueles que de fato foram transformados, eles obedecerão. Obedecerão não pela força que emana deles, mas da força do Espírito Santo que agora vive neles. Olha o que diz Isaías 59, verso 21. Esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem essas palavras que lhe dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes para sempre. Eu, o Senhor, falei. Nós temos essa marca, essa certeza. Um espírito que nos governa, um espírito que nos conduz a sua palavra. Se você não é conduzido pela palavra, você é conduzido pelo mundo. Então, pense o que você tem vivido, pense a maneira como você tem glorificado o nome de Deus. Se você, por acaso, não tem congregado, você está em completo desacordo com a palavra de Deus, se arrependa e o quanto antes encontre uma igreja bíblica que esteja dentro do crivo das Sagradas Escrituras para congregar, para viver igreja, para que você possa ser instrumento daquela congregação. Você ali poderá, de fato, usufruir de todos os benefícios do qual a igreja de Cristo os concede. Então, vou continuar, vou ler mais uma vez do que se trata. A Igreja Católica Visível, Cristo deu os ministérios, os oráculos e as ordenanças. Então, ele está estabelecendo, de certa forma, aquela palavra, a sabedoria e as ordenanças, a maneira de como ela deveria agir, para a congregação e aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento dos santos? Por intermédio do que nós vivemos ali, Deus vai nos capacitando. Deus vai nos capacitando para uma vida prática. Ele não quer que você saiba de escatologia simplesmente, de fim dos mundos. Ele quer que você saiba de como viver aqui, porque você agora faz parte deste corpo. E agora, por intermédio da palavra, é revelado a ti o que você é de fato. Não o que você imagina ser por conta daquilo que você cresceu ouvindo. Você não é uma pessoa incapaz, você não é uma pessoa infeliz, você é um filho amado de Deus, do qual ele entregou o seu filho para morrer por você, te capacitando agora para aquilo que você não
não acreditava ser capaz. Ah, não, antes eu vivia desse jeito. Exato, antes você vivia desse jeito. Você não era desse jeito. Você estava aprisionado pelo pecado, mas você foi liberto por essa palavra. E agora você faz parte de um corpo. Você foi enxertado num corpo. E essa força não emana de você, emana da raiz, que é Deus, do qual agora nós estamos capacitados por Deus a sermos aquilo que nós jamais imaginávamos ser. E muito menos tínhamos capacidade. Mas agora Deus te capacita para ser aquilo que Ele escolheu para que você fosse, para a honra e glória do nome dEle. Continuando. Nesta vida até o fim do mundo, e pela sua própria presença e pelo seu Espírito, os torna eficazes para este fim. Ou seja, é aquilo que eu já disse. Pela própria presença do Espírito, nos torna capazes, porque sozinho nós não conseguiremos. E este Espírito que nos capacita e nos direciona. Parágrafo de número 4. Esta Igreja Católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros delas, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o Evangelho, administrado as ordenanças, celebrado o culto público. Aqui ele traz de maneira, em outras palavras, aquilo que eu mencionei acerca das 3 marcas da verdadeira igreja, ensinando e abraçando o Evangelho e administrando as ordenanças, celebrado no culto público. A igreja católica, a igreja universal, visível, ela às vezes são mais ou menos puras. Então, existem igrejas que são realmente igrejas que são mais condizentes com aquilo que diz a palavra, que os seus membros vivem de maneira um pouco mais fiel, outras nem tanto, e essa é a forma como Deus estabeleceu a sua igreja. Mas toda a igreja deve manifestar as marcas do quais as escrituras nos apontam. Se você for ler depois, leia com muita atenção todos os versos que apontam e você conseguirá chegar às conclusões que são necessárias. Leiam Romanos capítulo 11 acerca disso, você vai ver uma série de apontamentos que estão intimamente ligados com tudo que nós estamos falando, é muito utilizado aqui, a igreja de Corinto também é muito apontada. Atos dos Apóstolos capítulo 2, leia com bastante atenção. Parágrafo de número 5. Estão entendendo? Manifeste aí, tá? Manifeste se vocês estão entendendo. Se tiverem dúvidas, coloquem, porque são coisas essenciais. Todos esses parágrafos aqui são essenciais, esses capítulos fazem parte do que a Sagrada Escritura nos aponta como uma ordem de Deus para as nossas vidas. E aqui estão sintetizados, resumidos, aquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Parágrafo de número 5. As igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro. Algumas têm se degenerado ao ponto de não mais serem igrejas de Cristo, mas sinagogas de Satanás. Não obstante, haverá sempre sobre a terra uma igreja para adorar a Deus segundo a vontade dele mesmo. O que está dizendo aqui? Por mais perfeita que aparente ser uma igreja, ela ainda é imperfeita, está sujeita a erro, porque existem homens ali dentro e nós não sabemos do que se trata. Por isso que nós vemos uma série de escândalos entre pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, qualquer que seja, sobre membros, porque a igreja visível não é a mesma que a igreja invisível. Não sei, passou uma reportagem de um pastor que pegou um celular de alguém em cima de um balcão de uma padaria. Depois ele tentando se desculpar. Você vê que é uma pessoa completamente leiga. A maneira dela falar, a maneira dela conseguir se expressar, é uma pessoa que não possui muito conhecimento, uma pessoa simples. Daí ele disse: Não, eu peguei por causa disso, porque todo mundo me conhece na cidade, eu iria devolver, já devolvi o celular. Mas daí as câmeras apontaram ele pegando o celular, tudo, e constrói uma série de coisas. Daí colocam dentro de uma matéria e fala assim: Olha, tá vendo, pastor rouba o celular. Porque o mundo quer destruir a imagem de Cristo. Isso é natural. Isso é natural. A questão é, essa pessoa é um verdadeiro pastor? Essa pessoa proclama o verdadeiro evangelho? Nós não sabemos, ele está ali confessando que crê em Cristo? Perfeito. Nós vamos ter que daí, mediante o discernimento da palavra, avaliarmos se é ou não. E isso só se dará mediante a convivência.
mediante a unidade. Por isso a importância de estar numa igreja, de ter convivência com as pessoas ali, não simplesmente ir na igreja e ver lá as pessoas pela nuca, não conhecer quem são as pessoas. Nós somos feitos a vivermos em comunidade. Senão Deus colocava cada um em um lugar do planeta, é muito grande, cada um fica vivendo ali o seu mundinho, mas nós somos chamados a vivermos em unidade. Unidade onde Ele nos governa, onde Ele nos direciona. O parágrafo de número 6 diz: não há outro cabeça, não há outro cabeça da igreja, senão o Senhor Jesus. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma o cabeça dela, mas ele é aquele anticristo, aquele homem do pecado e o filho da perdição que exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Observe, Deus é supremo sobre a igreja, tá? Deus é supremo sobre a igreja. Ele sempre vai preservar uma igreja para si. Ele é o cabeça, ele é o governante. Aqui trata de uma questão que também é primordial. Em sentido algum pode ser o Papa de Roma, o cabeça dela. Mas aquele que é anticristo, aquele homem do pecado, filho da perdição, que exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus. Dentro da fé protestante, é enxergado claramente o que a igreja católica manipula por trás de todos os seus ensinos, do qual é tido como o anticristo, o Papa. Todos os membros da Igreja Católica são isso de forma alguma, porque nós já tratamos do que se trata a Igreja visível e invisível. Podem existir crentes fiéis ali dentro? Podem existir crentes fiéis no meio de todo o universo, nós não conseguimos ver. Mas nós estamos apontando para aquele que se diz ser o cabeça da igreja, o Papa. Então ele tem uma responsabilidade muito grande sobre e acerca de tudo que nós estamos falando. Tentem compreender do que se trata esses termos. Lembre-se que isso aqui foi escrito, deflagrado em 1643, quando essas guerras eram todas muito incisivas. Então hoje não, hoje já temos uma liberdade de crença, é muito diferente, tá? Prestem muita atenção quando todas essas coisas, leiam com bastante atenção, não se esqueçam que a igreja pertence ao Senhor. Nós vemos a clareza do que Deus estabeleceu para nós. A igreja sempre é e será o povo de Deus em Cristo Jesus. Ela sempre vai ser invisível na questão de salvação, da eleição, mas visível na questão de condição, de confissão, variando a pureza de que cada um manifesta. Mas sempre vai ser preservada pelo governo do único Cristo que existe. Cristo Jesus. Pense muito bem acerca disso, tá? O Valdomiro perguntou: esses erros das igrejas não esfriam os cristãos? De forma alguma. Esfria aquele que é frio. Porque aquele que foi regenerado por Deus, ele será capacitado por Deus. Observe que não parte do pressuposto do homem fazendo algo, mas de Deus fazendo algo sobre o homem. Então, o falso profeta é juízo de Deus por falso crente. Se você vive num lugar onde você se julga frio por conta do que as pessoas vivem ao lado, é você que também é o problema. Porque aqueles que saem da igreja porque homens erraram, eles nunca estiveram em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele permanecerá na igreja porque Deus o sustenta. Então, uma coisa é você não congregar porque você não concorda com os ensinamentos que estão ali, até que você encontre, mas você viver fora da igreja, você está vivendo o contrário do que a palavra diz. Perfeito? Vamos para o bem breve, que eu tenho que sair, que eu tenho que dar aula, do artigo 39 ao 42. Você vai continuar essas questões escatológicas do capítulo 39, de Gog, leia com bastante atenção. Capítulo 40, ele trata as áreas do templo, também são coisas de cunho escatológicos que existem uma série de debates acerca disso, do que se trata, se era ou não, mas claramente não ocorreu a reconstrução
nem sobre Zorobabel e Herodes, a construção nas medidas que foram estabelecidas aqui. Então, pressupõe-se que se trata de, de uma linguagem apontando para o futuro. Até o capítulo 43 vai tratar isso. Então, preste muita atenção. Até a sessão 48, do 40 ao 48, vai abordar algumas questões nesse sentido. Leiam com bastante atenção. Vocês poderão ver questões ali que são bem peculiares, medidas, ainda que sejam incompreensíveis. Leia palavra por palavra, medite nessas palavras e a título de conhecimento. Não tentem ficar decifrando do que se trata o pátio interno, todas as paredes. Olha o que diz no verso 18 do capítulo 41. Todas as paredes eram enfeitadas e entalhadas de querubins, cada um com 2 rostos, alternado com entalhes de palmeiras. Um dos rostos do querubim, rosto de homem, ficava voltado para a palmeira de um lado, outro rosto, o leão forte, ficava voltado para a palmeira do outro. Havia figuras entalhadas ao redor do templo, desde o chão até o alto das paredes, inclusive na parede externa do santuário. Então você vai ver uma série de detalhes do quais a palavra não deixa muito clara do que é, então nós simplesmente seguimos, lemos e pedimos para que o Senhor nos capacite a compreender, mas nós não inferimos novos pensamentos, aquilo que a palavra não diz. Perfeito? Então leia do capítulo 39 ao 42, que Deus os capacite. É isso. Por isso que eu abordei bastante questão também acerca da igreja. Não tem muito o que falar sobre essas questões, mas espero que Deus te capacite a ler as Sagradas Escrituras, meditar nas Sagradas Escrituras, apenas para vocês lembrarem. Igreja visível, de todos eleitos, invisível. Ou melhor, invisível, de todos eleitos a visível, de todos que professaram a fé, do qual vocês podem ver ali. Meios de graça que nós abordamos, palavras, sacramentos, disciplinas, reunião, esses são os meios de graça. A oração também é considerado um meio de graça. Os graus de pureza, umas igrejas vão ser mais fiéis, outras menos, mas todas capacitadas por Deus. Algumas igrejas que não são mais igrejas, que se apostataram. Apostasia é degeneração de igrejas que estavam ali apenas com uma falsa aparência. O Cristo, que é o nosso único cabeça. Perfeito? Que vocês possam compreender a Sagrada Escritura. Se vocês tiverem dúvida, pode me mandar direct. Medite nas Sagradas Escrituras, faça tudo para a honra e glória de Deus. Amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir, 5h59. Convide o máximo de pessoas que você puder. Se isso daqui estiver te edificando também, comente na publicação para que tenha mais alcance. É necessário que proclamemos esse evangelho, que Deus seja glorificado por intermédio da minha e da sua vida. Tamo junto, até amanhã, que Deus seja glorificado.